a saudação a todos que estiverem conosco nestes momentos de reflexões, de elevação, de pensamentos. Então, convidamos a todos para juntos fazermos uma prece que tem por objetivo nos conectarmos com a fonte de amor que é Deus. Mentalizemos Jesus, nosso querido e amado Mestre, que, como orientado por Deus, é o nosso pastor. Querido amigo Jesus de todas as horas, benfeitores da nossa casa, o Centro Espírita Allan Kardec, benfeitores da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha. Nós, neste momento, rogamos a presença amorosa no nosso meio, para que assim possamos agradecer pelas bênçãos que temos tido ao longo desta semana. Agradecer, Senhor, pelo teu amparo e pelo teu amor. Rogamos, Senhor, que as tuas bênçãos possam nos envolver hoje e sempre. Que assim seja. Então, neste momento, nós vamos fazer uma reflexão sobre as nossas escolhas. Todos nós, ao longo da vida, passamos por diversos momentos que nos vemos confrontados a fazermos escolhas, a tomarmos decisões sobre aspectos muito importantes da vida. Naqueles aspectos familiares, profissionais, sociais, como a profissão que devemos escolher, se devemos viajar neste momento de pandemia, se devemos trabalhar, se devemos ficar em casa. Às vezes, é muito difícil tomarmos essas decisões, mas precisamos fazê-lo. Por quê? Porque, de acordo com as nossas escolhas, será edificada a nossa realidade. Nós nos encontramos, normalmente, diante de diversas opções de escolhas. Nós temos diante de nós condições hoje de verificarmos que caminho tomarmos. Às vezes, escolhemos situações e opções que são nos apresentadas, mas essas opções nem sempre são a melhor escolha. Mas isso também é importante. Por quê? Porque nós podemos refazer o caminho feito quando entendemos que aquela escolha não foi a melhor. Então, essas diversas opções é que estão de acordo com o livre-arbítrio que Deus nos dá. Deus, quando, na sua infinita sabedoria, quando nos criou simples e ignorantes, na condição de que a cada um iria tendo a responsabilidade da construção da sua caminhada evolutiva, da sua evolução espiritual. Então, ao nos criar todos iguais, ele faz com que nós exerçamos o livre-arbítrio. E é por isso que temos tantas opções diante da vida. Às vezes, nós deixamos a vida nos levar, como canta o Zeca Pagodinho naquela canção brasileira. Mas você leva a vida ou a vida leva você? Como está a sua conduta diante das situações que estão acontecendo? Muitas pessoas dizem, não, eu não escolhi. No momento que você deixa de escolher, você já escolheu. Também não escolher. Isso é uma escolha, é uma opção. Então, nós temos que ver como nós estamos agindo diante de todas essas situações. Porque se estamos vivenciando um
tempo de provas e expiações ainda, mas já estamos num tempo de transição para um planeta regenerado. Os benfeitores esperam que nós façamos a nossa tarefa de acordo com a implantação desse planeta regenerado. Estamos aqui justamente como instrumentos para a implantação desse planeta. A responsabilidade é dos encarnados. Então, quando as pessoas dizem, eu vou tocando a vida, eu vou deixando a vida me levar, às vezes se esquecem que se deixar nas mãos de outro decidir, poderá ter resultados dissonantes com a sua vontade. Então, a vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente, alguma coisa fica para trás. Por isso que o Caio de Abreu cunha essa frase, porque é exatamente isso que ocorre. Quando nós estamos diante de várias opções, de várias possibilidades, nós podemos escolher. Mas no momento que eu escolho uma, várias ficam para trás. E as que ficam para trás só servem para eu saber que eu tive as escolhas. O importante é eu saber o que eu vou fazer com essa opção que eu escolhi, com essa escolha que eu realizei. Então, a vida é como um rio. Nós vamos navegando nesse rio que traz movimentos tortuosos, que às vezes a vida parece muito tranquila, muito bonita, mas que às vezes ela é sombria e desafiadora. Então, nós, ao longo da nossa encarnação e ao longo da eternidade, porque a nossa vida é eterna, porque nós somos espíritos imortais, nós vamos ter esse tempo de calmaria, mas também vamos ter tempos desafiadores, como estamos vivendo atualmente. Hoje nós vemos que não há no planeta uma pessoa que não se sente desafiada nos seus princípios, nos seus valores, nas suas condições. Por quê? Porque nós estamos vivenciando o globo como a nossa própria casa. Isto é, o que acontece lá distante repercute aqui mesmo onde estamos. Então, é importante que nós venhamos a lembrar que às vezes nós estamos no comando, nós levamos a vida. Porém, às vezes, a vida parece como um torvelinho, como um turbilhão. E às vezes nós vamos nos equilibrando, como nessa imagem, descendo uma corredeira muito forte. Então nós temos que deixar, não fazer a força de quebrar o remo, de quebrar o caiaque nessa descida. Então é preciso sim saber quando nós estamos no comando e quando precisamos deixar que a vida também se manifeste através das repercussões na nossa própria vida. Nunca é igual a vida. Às vezes, ela se apresenta de uma maneira muito boa, mas às vezes nem tanto. Às vezes nós trafegamos nesse rio da vida, com companheiros tranquilos, mas às vezes nós caímos no despenhadeiro. Por quê? Porque às vezes esse despenhadeiro poderá se apresentar como os desafios que estamos tendo. Então, nunca na nossa vida nós vamos passar naquele mesmo rio daquela mesma maneira. Nós sempre estaremos nos revezando na condição de tranquilidade e de angústias. Então, nós podemos, muitas das vezes, nos desesperarmos diante da corredeira,
diante da adversidade, diante da enfermidade, mas também nós podemos usar as dificuldades para o nosso progresso. E é assim que nós vamos vencendo as dificuldades, essas adversidades que estão muito presentes na nossa vida. Então, só não podemos fazer isso, fingir que nada está acontecendo. Ou nós nos posicionamos nas rédeas da nossa vida, ou quando não temos condições de direcionarmos, nós deixamos que por um tempo a vida se faça como ela deve ser feita. O que nós não podemos é fingir que nada está acontecendo. Bom, eu creio que ninguém consegue hoje em dia fazer de conta que nada esteja acontecendo, porque as coisas se sucedem tão rapidamente, as notícias nos chegam tão avidamente que não tem como nós nos isolarmos e fingirmos que nada acontece. Então, é muito importante que venhamos a compreender que estamos aqui para realizar a vontade de Deus. Porém, Deus nos dá o livre-arbítrio. E isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, colocam a culpa das situações que estão acontecendo na responsabilidade do marido, da esposa, do filho, do governo, do presidente, do prefeito, e dizem, Deus quer assim. Ora, Deus é amor. Deus sabe exatamente do que nós necessitamos. Mas ele também entende de que nós temos a nossa tarefa. Porque se não fosse assim, Deus não teria nos criado com o livre-arbítrio, com a razão. E à medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência, maior se torna o livre-arbítrio, porque maior se torna a nossa responsabilidade da resolução das coisas. Então, colocar nas costas de A ou de B aquilo que está me acontecendo, ou dizer que é vontade de Deus, olha, a vontade de Deus, que é causa primeira de tudo, causa primária, é a bondade, o amor na excelência, não pode estar em acordo com o sofrimento. Então, o sofrimento não é da vontade de Deus. O sofrimento é permitido por Deus. É muito diferente. Por quê? Porque muitas vezes somos nós mesmos que buscamos esse sofrimento que nos acomete a todos. Então, a vida é uma escolha. E nós temos que ser responsáveis por essa nossa vida, por essa nossa escolha. Aí que está a beleza da vida. Aí que nós podemos saborear exatamente o que nos acontece e por que nos acontece. Porque assim nós vamos entendendo de que se cada um é responsável pelas suas ações, e quando nós falamos responsáveis, aqui estamos falando de adultos jovens ou de adultos idosos. Aqui nós vemos que aquele que vive triste, que vive com raiva, que vive odiento, ou que vive feliz, que vive em paz, não importa o que esteja acontecendo fora, o que traduz o seu interior é assim que ele caracteriza a sua vida. A paz que ele traz dentro de si. E aqui eu me lembro quando Sócrates foi condenado à morte, ele estava preso, a esposa dele chega para ele e disse: Sócrates, eles te condenaram. E ele responde muito calmamente: eles também estão condenados. Mas Sócrates, redarguiu a esposa dele, é uma injustiça o que estão fazendo isso contigo.
E ele responde muito calmamente: e você preferia que fosse justo? E ele toma a cicuta e ele morre por ordem daqueles que o mantinham preso. Mas ele trazia dentro de si a paz, aquela responsabilidade de ter construído a paz dentro de si. Por isso que nós colocamos que a vida é uma escolha. E essa escolha, ela pode representar caminho errado naquele momento. Eu fiz uma escolha, essa escolha me levou a um maior sofrimento, então eu fiz a escolha errada. Mas ela também serve para eu aprender que esta escolha estava errada. Então, todas as nossas escolhas trazem consequências. E nós somos aqueles que iremos absorver e responder pelas nossas escolhas e pelas suas consequências. Então, Hamed, que é o mentor espiritual do Francisco do Espírito Santo Neto, ditou esse livro maravilhoso chamado As Dores da Alma, e ele traz: somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que hajam como imaginamos que devam agir. Muitos de nós fazemos determinadas escolhas e queremos impor aos outros estas mesmas escolhas. E sofremos, porque vemos que o outro não quer fazer a mesma escolha que nós fizemos. Seja escolha profissional, seja escolha sexual, seja escolha familiar, não importa. Porém, quando nós entendermos que isto diz respeito a cada um, nós vamos compreender aquela frase de Jesus: não julgueis para não ser julgados. Porque uma coisa é enxergar, outra coisa é julgar. Uma coisa é entender que aquela pessoa fez uma escolha, nós, às vezes, por maior experiência, por já termos também escolhido essa mesma escolha, sabemos que vai trazer sofrimento. Porém, a pessoa tem o livre-arbítrio de buscar essa escolha. Então, este poder da escolha é um poder muito importante, porque à medida que você escolhe a vida que você quer ter, é a representação de cada atitude. Nós todos somos livres para essa escolha. E saber de antemão que escolher ou deixar de escolher já faz parte da nossa caminhada, já faz parte da nossa compreensão, é muito importante, porque da maneira que eu entendo que eu tenho escolha, eu também vou entender que o outro também tem a escolha. Então, quando nós usamos esse poder, o poder da escolha, nós já sabemos de antemão que essa escolha poderá ter consequências benéficas ou maléficas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que o título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos, Jesus já vem nos ensinar como nós devemos escolher, qual porta devemos passar, quando ele nos diz: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que conduz a ela é espaçoso, e muitos são os que entram por ele. Mas a porta da vida é pequena, e o caminho que a ela conduz é estreito, e poucos são os que o encontram. Quando Jesus fala nessa passagem da porta estreita e da porta larga, ele se utilizava daqueles movimentos que faziam os seus contemporâneos
na sua vida cotidiana. As muralhas das cidades continham portas estreitas e portas largas. As portas largas eram para a entrada de, principalmente, aqueles animais domésticos. E a porta estreita era para os humanos, para os homens. Então, Jesus faz essa comparação entre a porta estreita e a porta larga. Então, a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Nós aqui vemos a porta da perdição hoje, que era a porta pela qual nós estávamos escolhendo, que era a porta do materialismo. Todos nós estávamos distraídos com aquilo que estava acontecendo no mundo exterior a nós. E daí fomos chamados justamente através da dor, da pandemia, para nos voltarmos para o nosso interior, para a porta estreita. Então, a porta estreita é a da salvação, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. Quando nós temos que vencer a porta estreita, nós temos que nos liberarmos das nossas viciações morais, das nossas escolhas erradas. E às vezes, no estado de comodidade, não queremos fazer esse esforço. Todos nós lembramos da questão do Livro dos Espíritos, cujos benfeitores respondem a Kardec que nós precisamos de poucos esforços. O que nos falta é vontade. E é isso aqui que nós traduzimos com o que está no Evangelho segundo o Espiritismo como grandes esforços. Por quê? Porque muitos de nós não usamos essa ferramenta, essa potência da alma chamada de vontade. Nós queremos melhorar, mas não fazemos esforços, não saímos daquele local onde estamos. E por isso que nós precisamos fazer esse esforço magistral para vencermos as nossas viciações morais, as nossas imperfeições e darmos o passo em direção ao bem. Essa é a proposta educativa dessa pandemia. Então, Deus não mandou a pandemia, como alguns espíritas ainda insistem em dizer. Deus permitiu essa pandemia para que nós fizéssemos esses grandes esforços sobre nós mesmos e buscássemos uma melhoria. Jesus vai nos ensinar, conforme está registrado em Mateus: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Jesus, ao nos ensinar o que devemos fazer para edificar a nossa casa, isto é, os nossos valores morais, os nossos princípios sobre a rocha, ele está querendo que nós venhamos a compreender quais são os valores espirituais. Porque todos os valores morais ficarão no mundo físico, todos os valores materiais, ficarão no mundo físico, mas nós levaremos os valores morais,
os valores espirituais. Então, esse chamamento que nós estamos tendo a oportunidade de termos, enquanto aqui encarnados, neste período tão difícil, que às vezes nós comentamos que nós nos capacitamos no mundo espiritual para que estivéssemos encarnados neste período tão turbulento, nós vemos que muitas pessoas estão paralisadas, não estão fazendo aquilo que os benfeitores esperam de nós, a ação no bem, a atuação em direção à implantação do reino de Deus aqui na Terra. Porque passado esse período de transição, a Terra será regenerada e receberá todos os espíritos compatíveis com o mundo que, se comparado ao nosso mundo, será um mundo glorioso. Será um mundo onde não haverá predomínio do mal. Será um mundo de muitas bênçãos. Nós temos que fazer as escolhas certas, fazer as escolhas de acordo com o bem coletivo, e não o meu bem individual, que é o que nós temos visto diariamente. As pessoas, em vez de estarem mais solidárias, como foi a proposta desta pandemia, todos cuidando de todos, hoje nós vemos as pessoas cada vez mais egoístas, cada vez mais pensando somente em si. Ah, se eu tenho a minha condição de vida, o meu salário no final do mês, eu quero que feche tudo. Pois é, mas é aquele que não tem o seu salário garantido no final do mês. Como que fica aquele que é o vendedor de picolé na areia, se a areia está proibida de ter circulação? Como é que fica aquele vendedor que depende da venda do dia para comer à noite? Este é o bem coletivo que nós precisamos fazer a nossa reflexão. Como estão as nossas escolhas? Como estão as opções que eu estou fazendo? Sentir o peso das próprias escolhas é profundamente pedagógico e formativo para toda e qualquer pessoa. É a experiência que nos faz mais autônomos e livres, para assim podermos nos construir com responsabilidade e consciência, como autênticos seres humanos. Nós temos que ser cada vez mais autônomos para sermos livres, e não heterônomos, onde todo mundo nos manda fazer o que lhe dá na cabeça. Nós precisamos compreender que toda a nossa liberdade de ação recai na responsabilidade e na nossa consciência. Ninguém vai responder pelos nossos atos, a não ser nós mesmos. Então, este peso das próprias escolhas é o que nós fazemos o chamamento para o dia de hoje. Que sejamos nós o povo encarnado, o povo que Jesus possa contar para o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra, para o estabelecimento da Terra regenerada, que se nós não pudermos estar aqui como as nossas personalidades, como Samira, como Vitório, como tantos outros que estão aqui, mas que nós possamos trabalhar, contribuir para essa terra regenerada. Que sejamos nós, meus queridos amigos, aqueles que daremos a nossa contribuição para que quando o mundo melhor se fizer, nós possamos reencarnar novamente aqui na Terra. Lembram dos dizeres de Jesus:
Bem-aventurados os pacíficos, pois que eles herdarão a terra. Naquele tempo, eles poderiam não entender, porque Jesus veio nos falar da vida espiritual. Mas nós hoje podemos entender, porque a doutrina nos traz o princípio da reencarnação. Nós vamos precisar de milhares de reencarnações para atingirmos a pureza espiritual. E nós precisamos evoluir nestas reencarnações. E à medida que nos tornarmos melhores, nós habitaremos mundos melhores. Então, se hoje que está difícil nós convivermos, vamos pensar menos nas escolhas egoísticas, nas escolhas da nossa vaidade, do nosso orgulho, porque assim estaremos ajudando a construir este mundo melhor. Nós precisamos nos autoconhecermos. Como diz a questão do Livro dos Espíritos, 919A, quando Santo Agostinho nos orienta: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de suas ações, inquirir como a qualificaria se praticada por outra pessoa. Se nós estamos em dúvida se devemos ou não fazer, vamos seguir esse conselho de Santo Agostinho quando ele diz: se você visse essa sua ação sendo praticada por outro, como você se comportaria? Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Muitas vezes nós justificamos os nossos atos, mas quando vemos as nossas escolhas sendo feitas por outras pessoas, criticamos. Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça, nos lembra Santo Agostinho, na questão 919, no item A. Nós precisamos verificar se as nossas ações não buscam o bem comum, primeiramente. Se as nossas escolhas não fortalecem a paz na terra que todos queremos, as bem-aventuranças, ou se nós estamos pensando somente em nós. Viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências. É isso, meus queridos amigos, que nós precisamos entender. Nós não teremos uma vida tranquila como muitos gostariam. Nós estamos vivenciando um tempo de transição. Nós estamos descendo a cachoeira. Poderemos utilizar todo o nosso conhecimento individual e coletivo através da doutrina espírita, mas é importante que nós tenhamos isso nas nossas mentes. Nós estamos o tempo inteiro fazendo escolhas, ou pelo bem individual ou pelo bem coletivo. É necessário, neste momento de dor, pelo qual passamos todos nós, porque não importa aquele que se curou da Covid ou aquele familiar que teve um ente querido que partiu. Todos estamos com esse curativo nos nossos corações. É necessário que nós venhamos a nos darmos as mãos, fazermos escolhas para o bem comum, fazermos escolhas coletivas. Você faz as suas escolhas e elas fazem você. Esta é uma frase que eu acho fantástica. Por quê? Porque as nossas atitudes revelam quem nós somos. As nossas ações, às vezes mais contundentes, às vezes mais cheias de energia, mas todas elas revelam quem nós somos. E Hamed volta a nos ensinar neste mesmo livro, porque às vezes nós queremos que os outros tenham as mesmas escolhas que nós, e não
ocorre assim. Então, ele acalma o nosso coração quando nós vemos os nossos entes queridos tomando rumos que nós sabemos que é o rumo descendo o despenhadeiro. Ele, Hamed, nos diz: por que condenar os atos e as atitudes de alguém que o próprio Criador do universo deixou livre para decidir? Por que sofrer ou preocupar-se com isso? Esta é a grande sabedoria de trabalharmos em coletividade. Às vezes, nós trabalhamos com pessoas estranhas da nossa família, que nos unimos por sentimentos, mas os nossos entes queridos, os nossos entes mais caros, são os primeiros a darem contra, são os primeiros a divergirem das nossas atitudes. Eu sempre falo, nem os familiares de Jesus, nem os irmãos de Jesus compreenderam a sua tarefa. E aqui nós trazemos sempre a lembrança das palavras do Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, que ele nos diz: todos nós temos que aprender a conviver com a solidão da subida, porque a caminhada é individual, mas esta caminhada não é solitária, ela é individual. Então, se eu não consigo me unir aos meus familiares, eu vou me unir àqueles que querem fazer o bem comum. Hoje, nós vemos tantos e tantos médicos se unindo para salvar vidas, em detrimento a tantos outros que ainda não despertaram para o médico que existe dentro de cada um de nós, buscando e estimulando a cura individual. Então, nós trazemos mais uma mensagem de Pablo Neruda: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. É aquela citação de Jesus, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém planta morangos para colher mangas. Ninguém planta tempestades querendo colher a calmaria. Nós somos prisioneiros no sentido de que cada um de nós colherá aquilo que plantou. Então, a vida é uma combinação de destino e livre-arbítrio. A chuva é o destino, a possibilidade de se molhar ou não é escolha sua. Esse destino não é o destino traçado, é o destino da situação que se apresenta. Nós estamos no meio de uma pandemia, mas nós temos o livre-arbítrio. Então, a pandemia é a chuva, mas se molhar ou não é escolha de cada um. Trabalhar ou não é escolha de cada um. Vivenciar, ajudar, é uma opção de cada um. Cada um de nós pode escolher ser feliz trabalhando pela felicidade de todos, ou ser feliz individualmente, que não vai alcançar a sua paz individual. Hamed, num outro livro, Um Modo de Entender, ele nos diz: os benfeitores da terra ou de qualquer dimensão do invisível não querem nos transformar em seres vacilantes ou inseguros, nem androides ou fantoches guiados pelos outros, e sim despertar a nossa dimensão esquecida, que é a dimensão espiritual, e religar o nosso elo perdido ao poder da vida, a fim de que façamos escolhas proveitosas e ajustadas à realidade material e espiritual. Os benfeitores nos deixam livres, eles não querem autômatos, eles não querem indivíduos heterônomos, eles querem que nós sejamos indivíduos
autônomos, isto é, tendo a consciência das consequências das nossas escolhas. E para nós irmos finalizando, nós trazemos isso. Destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Se você olhar para o lado e achar que o destino foi muito mais suave com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu irmão, não pense que isso já veio traçado. É uma questão que aquele indivíduo escolheu ser feliz. É uma questão que aquele indivíduo trabalhou, se dedicou, fortaleceu a sua plantação num bem coletivo para justamente trazer essa felicidade para si. A quem muito foi dado, disse o nosso Mestre Jesus, muito será pedido. Então, meus queridos, todos nós temos talentos, todos nós viemos para a encarnação capacitados para vivenciarmos este momento tão difícil, tão turbulento, tão perturbado. Mas todos nós temos que multiplicarmos os nossos talentos para assim darmos contas quando formos pedidos pela nossa consciência. Assim, eu agradeço a atenção de vocês, desejando que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Corta a gravação.